Olá, meus amigos do turismo, meus amigos da cultura, meus amigos da história, aos admiradores da fortificação de São José. Estamos de volta, pessoal. Estamos de volta aqui para falar um pouquinho sobre um elemento curioso, né? Um elemento que, quando os turistas chegam aqui, eles querem conhecer um pouco da história desse elemento. Ele tem uma história não oficial, né? A história oral contada pelos povos daqui de Macapá, pela população de Macapá, sobre esse elemento. Eles dizem que era um elemento de tortura. Mas hoje nós vamos falar um pouco sobre esse elemento. Falar sobre a história oficial desse elemento. Eu estou falando do desaguadouro, pessoal. Olha aqui, ó, desaguadouro. O desaguadouro das águas pluviais, as águas que tombam aqui na fortaleza, as águas da chuva. Vamos olhar aqui dentro para ver como é que funciona, se der para olhar, né? Olha só, tá meio escuro. Meio escuro aqui, ó. Nessa direção aqui, pessoal, nessa direção aqui, ó. Foi construído um túnel, olha lá, liga lá com aquela abertura lá, é alojamento dos soldados. Esse túnel ele vai ligar lá com duas latrinas que existem lá, são os sanitários, e ele vai ligar com o rio. Esse túnel ele segue até o rio, tá? Então, quando os portugueses saíram daqui, já a partir de 1908 a fortaleza foi abandonada por completo, já não existia mais ninguém aqui, a não ser um ou outro vinha aqui para fazer a manutenção dela, a limpeza dela, né? Trabalhava com capina e só isso, né? Não tinha mais militares aqui dentro para defesa. Aqui. Eu sou o historiador Amiraldo Silva e eu estou aqui para contar um pouco dessa história para vocês. Hoje vocês vão conhecer a verdadeira história do desaguadouro, a história oficial do desaguadouro, para que ele servia, para que ele foi construído, qual o objetivo da construção dele aqui, qual a finalidade, enfim. Vem comigo. Não saia do vídeo, fique até o final, deixe seu like, se inscreva no meu canal Amiraldo Silva Historiador, para você ser notificado de novos vídeos quando surgir no canal, né? Acione o sino das notificações para você receber esses vídeos, essas informações. Falou? Vamos junto, vamos lá. Então, pessoal, quando os militares saíram daqui, eles não deixaram nenhuma legenda aqui nesse desaguadouro informando para que servia. E a comunidade, né, a população que vinha aqui, entrava na fortaleza e se deparava com esse espaço aqui, eles imaginavam logo que aqui seria uma prisão. Né? Olha só que eles viram aqui, uma abertura, um buraco. Eles imaginavam que aqui era jogado os negros, os rebeldes, né, aqueles que eram capturados após fugas, eram jogados aqui dentro para torturar eles. Ainda diziam mais que a água do rio entrava aqui, porque esse túnel vai de fato até o rio. Possivelmente a água entrava sim, mas era no período de água lançante, no período de maré lançante. Quando ela estava muito alta, ela entrava. A fortaleza foi construída 20 pés acima do nível do mar, mas a lançante ela chegava até a base da fortificação, porque eu cheguei a ver fotos com a água na base da fortificação. E esse desaguador aqui, ele está bem abaixo, ele está mais ou menos aqui, uma base de uns 2 metros mais ou menos, ou 3 metros de profundidade, que praticamente alcança lá a base sim. Então possivelmente a água no período de lançante entrava aqui na fortificação, entrava aqui nesse desaguadouro. Mas e os outros períodos que não era lançante, a água não entrava. Podia estar maré cheia, podia estar seca, não tinha problema, ela não entrava. Esse desaguadouro, na verdade, ele foi feito para drenar as águas pluviais, né? As águas que tombavam aqui na fortificação. Elas tinham que ter uma saída. Era preciso retirar toda a água, porque as pessoas precisavam caminhar aqui, olha. Isso aqui é o centro da praça. Grunfeld ele mandou colocar pedra em todinha a praça aqui, lá por cima também, lá por cima no terrapleno ele colocou pedras. Foi um desgaste muito grande porque existia uma falta de material.
Ele foi questionado pelo governador. O governador Ataíde perguntou para ele, por que isso? Por que esse desgaste aqui? Ele diz assim, ele responde que no período de inverno ficava impossível de caminhar aqui, porque o lodo era muito. Se fazia presente, dificultava os treinamentos, né? Dificultava o trânsito dos soldados aqui. Então ele mandou colocar pedra para facilitar o trânsito. E ao mesmo tempo, ele dizia assim que as pedras serviriam, em caso de guerra, como munição, como balas. Elas seriam quebradas conforme o tamanho, né, do canhão, na boca do canhão, e colocada como balas lá para atirar no inimigo. Usada nos morteiros também, enfim. Então esse desaguadouro aqui, pessoal, ele tinha a função de drenar a água da chuva, só drenar a água da chuva mesmo. No período que foi construído, que o Dom Filho mandou construir, ele fez um certo desnivelamento, não dá para perceber por causa da graminha. Tem muita graminha aqui, né, em cima das pedras, mas vai ser desnivelado na direção desse desaguadouro. Tem uma queda para esse desaguadouro. A água vem para cá, ela colhe, ela vai pelo túnel, passa para lavar as latrinas lá onde estão os alojamentos ali, ó. Ela passa para lavar essas latrinas e ela vai desaguar para o rio, né? Os dejetos fecais estão caindo tudo para o rio. Então, esse desaguadouro ele só servia para isso, pessoal. Ele servia para drenagem das águas pluviais. Mas a comunidade que desavisada qual era a verdadeira história oficial do desaguadouro, como é que ele funcionava, eles criaram histórias. E essas histórias ela vai sendo passada de pai para filho, filho para neto. Difícil de reverter, né? As pessoas chegam aqui, aí que o pai contou, o avô contou, que a história era assim, e aí eles têm como verdade absoluta, porque eles diziam que meu pai não mentia, meu avô não mentia, mas alguém mentiu para eles, né, sobre a história. E fica difícil de reverter, inclusive nas salas de aula, né? Os professores, quando eles trazem alunos para cá, aí os alunos já chegam curiosos. Vamos lá, professor, onde o senhor dizia que prendia os escravos, onde jogavam, matavam os escravos, enfim. Eles comparam aqui o desaguadouro com uma prisão, né? Com um local de tortura, e também as casas-matas, que tem grades nas casas-matas. Ela é gradeada, então a gente relaciona logo com prisão, mas na verdade as grades foram colocadas nas casas-matas para facilitar a ventilação e a visualização. É um local muito quente, precisava ser arejado, então nada mais, ou seja, nada melhor que colocar grade lá para facilitar esse serviço. Aqui não, aqui ela servia apenas para, servia apenas para depósito da água mesmo, não era água potável, não era água da chuva mesmo, porque aqui, se necessitasse, né, olha, nessa direção aqui, pessoal, lá onde eu estou mostrando ali de frente, lá, ó, ao lado esquerdo dessa rampa, tinha um poço de água potável, né? Caiu um soldado, ele descuidado, ele caiu lá dentro do poço. O comandante do período, ele mandou fechar esse poço. Ele dizia assim que vamos fechar o poço, mas se houver necessidade em caso de guerra, porque tinha que ter água potável aqui, né? Em caso de guerra eles abririam de volta o poço. Abririam o poço e abririam mais poços. Ele fala assim, abriremos mais poços se houver necessidade, mas não houve, porque foi período de paz. Os portugueses viveram aqui período de paz, não houve guerra, não houve nem ameaça de guerra aqui, né? Os únicos que ameaçaram invadir foi os cabanos, né? Só ameaçaram, na verdade, ou foi boato, sei lá, de maneira que até eles, lá no baluarte ali, Madre de Deus, eles vão sabotar canhões lá, vão colocar pedra para entupir os canhões, que é para não funcionar quando os cabanos viessem. Alguém era simpatizante, estava aqui dentro, era simpatizante dos cabanos. Mas isso é uma outra história. E aqui dentro, negros não eram jogados, porque os negros eles vinham para trabalhar, apenas para trabalhar, né? E havia uma necessidade, uma carência muito grande de mão de obra. Quando os negros fugiam, quando eles cometiam alguma rebeldia, né, eles eram capturados. Após as fugas, eles eram logo feito uma sangria nele, né, para retirar o sangue eles diziam que estava contaminado por algum tipo de doença. Era retirado esse sangue, era dado uma alimentação, né, uma boa alimentação para ele se recuperar, que estava com fome, fraco. E era castigado, em seguida era castigado. O governador dizia assim, tem que dar o açoite tem que ser moderado. Moderado era não matar ele, era não quebrar as pernas, era não quebrar os braços, porque ele era alugado. E ele precisava retornar para o patrão dele após o contrato. E não podia retornar com o braço quebrado, inútil, né? E nem se matasse tinha que indenizar. E era caro um negro, era caríssimo. Não era qualquer um que tinha um negro, não era qualquer um que tinha condições de comprar um negro, né?
Era só as pessoas que tinham posse, poder. Então, tinham que ter cuidado para o nego não fugir definitivamente, porque eles fugiam, eles eram muito fujões. Mas se eles fugissem, se fosse capturado, era rápido quando eles fugiam. Geralmente fugiam em tropas, né? Eles faziam em bloco, né? Grande quantidade, porque fugir só um era suicídio certo. Fugir dois era suicídio certo. Agora, muitas pessoas não, eles iam se virar na natureza. Eles sabiam se virar. Hoje foi encontrado, por exemplo, três negros, um ao lado do outro morto na floresta, né? E a gente faz uma análise, né, sobre o que aconteceu. Eles não estavam todos estraçalhados de animais selvagens terem matado, eles não estavam inteirinhos. Aí morreram de quê? Morreram de doença? Ninguém morre de doença um ladinho do outro, né? Solto na natureza, nem de fome também na natureza. Um ladinho do outro. Com certeza, como eles fizeram o pacto de morte, preferiram morrer, né? Garantir a liberdade através da morte do que vir pra cá sofrer tortura física, né? Aqui não só era física, como a doença também. A doença matava muita gente aqui. Aqui ao lado, onde estou mostrando nossa direção aqui, ó, tem o Baluarte São José. Essa região toda aqui, pessoal, todinha aqui, ó, era um pântano que existia aqui. Esse pântano, ele era separado do rio. O rio tá pra cá, mas esse pântano era dividido por uma faixa de terra que dividia ele. E no verão, esse pântano secava. Esse pântano secava, pessoal, e ficava insuportável, né? Permanecer ali próximo do pântano, porque morria o peixe, morria tudo quanto era animais que dependiam do pântano. E proliferaram muitas doenças próximo do pântano. A malária, principalmente, tomava conta lá. E as pessoas que trabalhavam nesse local, eles estavam mais propícios a pegar as doenças, né? E adoeciam muita gente de sarampo, de malária, de bexiga, né? Gripe, a própria gripe. E eram doenças que eram fatais naquele período. Até hoje a bexiga, né, que é a atual varíola, né, que eles falam, ela é fatal. Se pegou, dificilmente a pessoa escapa. Malária não, malária hoje já tem cura, né? O pessoal faz o tratamento adequado, hoje se salva. Mas naquela época eles só usavam a quina, só a planta. E dificilmente se salvava. O Mendonça Furtado, ou seja, o Henrique Galuzzi, que era um engenheiro mor, né? O líder daqui da fortificação, ele vai contrair malária, vai pedir socorro para sair daqui, queria se tratar em centro mais avançado, onde pudesse ter condições de sobreviver. Não deixaram de jeito nenhum, porque ele tinha informações secretíssimas sobre a fortificação, conhecia muito bem a vila, os pontos fracos e os pontos fortes daqui. Então não deixaram ele sair daqui. Trouxeram a família dele para cá para conformar ele. A família dele, quando chega, ele se conforma, parece que ele se aquieta e ele morre na casa dele, né? Aí rápido vão lá pegar a planta lá, que ele andava escondendo, né? Ninguém sabe o motivo por que ele andava escondendo, mas ele tinha medo de alguém roubar, quem sabe. Mas aí eles foram lá de madrugada pegar, quando eles souberam que ele morreu, correram lá e pegaram a planta para dar continuação, porque eles imaginavam que de repente a obra poderia parar se a planta sumisse definitivamente, porque ninguém sabia. Ele não socializava o que ele tinha feito na planta com ninguém, né? Ele guardava só para ele. Não sei porquê, tinha medo de ser demitido, coisa parecida, eu não sei o motivo, mas ele fazia isso. Então aqui, pessoal, continuando aqui, ó, só falando do desaguadouro, durante o período de 1945, né, veio para cá a Guarda Territorial, foi criado o Território Federal do Amapá em 1943 e foi criada uma guarda para fazer o serviço de polícia aqui no território, né? Garantir o sossego das pessoas, né? Garantir a segurança da população, né? A ordem, enfim. E eles não tinham prédio, eles vieram para cá, para dentro da fortaleza. Eles se instalaram aqui na fortificação. Desses prédios aqui que eu estou mostrando para vocês, foram feitos vários setores aqui. Foi alfaiataria, carpintaria, enfim, um monte de administração, prisão, tudo eles fizeram aqui dentro. E eles citam, né? Citam que aqui dentro era jogado os rebeldes, né? Aqueles indisciplinados, né? Eles passavam de 2 dias para esfriar a cabeça aqui dentro, mas era já período contemporâneo, né? Estou falando de 1945, mas durante o período colonial nós não temos registro nenhum. Os negros que eram capturados, que eram rebeldes, que eles eram torturados, após a fuga, eles faziam o tratamento que eu falei para vocês que faziam. Em seguida eles eram colocados na calceta, que era uma ferragem que eles colocavam no corpo para dificultar o movimento, né? Para ele ficar mais lento, para dificultar a carreira dele. Mas ele tinha que trabalhar com essa ferramenta que chamavam de calceta.
atrelado ao corpo dele. E tinha que trabalhar, e não vinha para cá. Aqui, colocar ele aqui dentro era perder a mão de obra dele. Então ele era automaticamente colocado de volta ao serviço, e só dificultava o serviço dele, andar tudo atrelado a ferro, né? Aí era muito difícil mesmo, o ferro fere e tudo mais, e contamina, aquele ferro todo contaminado. Enfim, só piorava a situação do negro, né? Mas esse desaguador aqui era apenas para drenar a água da chuva, não era elemento de tortura, né? O elemento de tortura, ela tinha o pelourinho lá na frente da Praça São Sebastião. Eles colocaram um pelourinho lá, onde as pessoas iam para lá, os rebeldes iam para lá, né? E eles eram torturados, eram escoteados, né? Eles pagavam a rebeldia deles, né? Pagavam a indisciplina deles de forma que era corrigida por chicotada. Enfim, era dessa forma que os negros iam sendo castigados. Mas eu vou falar para vocês que eu voltarei em outro vídeo, né, para falar um pouco mais sobre outros espaços da fortificação. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, deixarem o like, se inscrevam, pessoal, se inscrevam no canal Amiraldo Silva, historiador, e acione o sino das notificações para vocês receberem novos vídeos, serem informados de novos vídeos, tá? Valeu, pessoal, valeu por ficar com a gente aí, falou!